Centro e na Atílio Fontana, na Cidade Norte. Essa todo mundo ouve, Onda Sul. Você está no Canal da Informação, Onda News. 8h31, 8h31. Bom dia, você que está conosco por toda parte, você que acompanha a programação da Onda no seu rádio, pelo aplicativo. O nosso muito obrigado pela audiência. Você pode participar aqui da programação da Onda. Você pode mandar também o seu recado, pode mandar o seu comentário aqui através do nosso WhatsApp 988050097. São 8h31. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Muito bem, agora são 8h32. Marcelo da Corrégio está conosco nesta manhã. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Bajo, bom dia, ouvinte, bom dia, Juliãozinho. Pois é, Marcelo, qual é o tempo que você deve utilizar um carro? Por quanto tempo você pode ficar com um carro? Quais os critérios que devem ser utilizados para você manter o seu carro? Então, Bajo, manter um carro por 10 anos, ao invés de trocá-lo depois de 5 anos, pode gerar uma economia de milhares de reais. É um valor suficiente para comprar um carro 0 km popular. Eu comparia os custos para manter um carro por 10 anos, por 200 mil quilômetros, ou por 200 mil quilômetros, e qual seria o custo caso o mesmo veículo fosse trocado depois de 5 anos ou 100 mil quilômetros. O resultado mostrou que ficar com o mesmo carro por mais tempo pode levar o motorista a economizar mais dinheiro, sem considerar a economia em não comprar o segundo carro. No estudo, 10 anos de uso correspondem a um total, então, de 200 mil quilômetros rodados, o equivalente a 20 mil quilômetros por ano. E a troca depois de 5 anos equivale ao uso do carro até os 100 mil, também rodando 20 mil quilômetros por ano. Foram usados para o estudo os preços dos veículos sugeridos pelas montadoras sem qualquer acessório ou opcional. O item revisão e manutenção contempla os valores das revisões das peças que teoricamente seriam trocadas no período de acordo com os manuais de uso das concessionárias, além dos gastos com as respectivas mãos de obras incluídas no serviço. Os impostos contemplam o licenciamento, que é o DPVAT, PVA, e foram considerados os pneus originais do veículo para troca. Fiz estimativas também de depreciação em no máximo 5 anos. Assim, para calcular a depreciação entre o 5º e o 10º ano, usei como base o valor médio da depreciação encontrado para veículos semelhantes existentes 10 anos atrás. Então, por que comprar um carro novo sai mais caro? Um dos maiores custos ao longo dos anos é a depreciação do veículo. A depreciação corresponde à diminuição dos valores dos carros resultante do desgaste pelo uso. Ela, nos primeiros anos, é mais acentuada, sendo a do primeiro ano a maior de todo o período. O carro sai da concessionária e desvaloriza cerca de 20%. Isso pode explicar por que a depreciação é menor quando o mesmo carro é mantido por 10 anos. Os impostos são mais caros para carros novos, né? No Brasil, a gente paga mais imposto nos veículos novos. E os mais antigos pagam menos imposto e depois de um tempo, 20 anos, não pagam mais. Depende do estado isso aí, tá? Em Santa Catarina são isentos só os anteriores a 1985. Aqui no Paraná são 20 anos de idade. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, e o licenciamento, ambos cobrados anualmente, não variam de acordo com o carro e o tempo de uso, apenas com o estado. Já o PVA é cobrado anualmente e varia, dependendo do estado do Brasil, entre 1% e 6% sobre o valor de mercado do veículo, dependendo também do tipo do veículo. Assim, ao longo dos anos, o imposto vai diminuindo conforme reduzindo o valor de mercado do carro. Por isso, os impostos em carros novos acabam mais caros. A mesma lógica vale pelo seguro. Como o valor do seguro é definido sobre o preço do carro, já que em caso de sinistro a seguradora paga a cobertura correspondente ao valor de cada veículo, com o passar dos anos o valor tende a diminuir, enquanto na compra de um carro novo, o valor será cobrado proporcionalmente ao preço do veículo novo e, portanto, vai ser mais alto. Se o carro sofrer um acidente, por exemplo, o motorista precisa acionar o seguro e no ano seguinte o perfil de risco do motorista se modificará e isso implica um aumento do valor cobrado pela seguradora. Nesse caso, mesmo que o valor de mercado do carro sofra uma redução, o valor do seguro pode aumentar. Algumas seguradoras não diminuem o valor do seguro no primeiro ano, mas apenas depois de 2 ou 3 anos. A seguradora pode cobrar, por exemplo, 5% do valor do carro pelo seguro, que é um seguro médio. Um bom seguro está abaixo de 3% do valor do mercado e um seguro caro está lá pelos 8%, que é típico de carro popular, que conceitualmente ele tem um sinistro um pouco maior. Uma sinistralidade um pouco maior, perdão.
Mas no outro ano, então, quando o valor do carro diminui, a seguradora continua cobrando a mesma taxa, mesmo que a porcentagem dos 5% sobre o valor tenha diminuído com a depreciação do carro. Então, vale um esquema de a gente negociar com o corretor. Quando a seguradora não diminui o valor depois de algum tempo, a gente tenta trocar de seguradora para tentar um preço melhor. A gente acaba, então, desse jeito, estabilizando o mercado. A manutenção e as revisões são os únicos gastos que são maiores se o consumidor ficar com o carro durante esses 10 anos ao invés de trocar, depois de 5. Mas a diferença nem é tão grande, pois parte dos itens do carro são trocados anualmente. É uma revisão, digamos que periódica, né? No carro novo ou no carro com mais tempo de vida, filtro de ar, filtro de combustível, limpador de para-brisa, entre outros, tem que ser trocados independente se o carro está novo ou está velho, mas sim pelo tempo que tu usa o carro. No entanto, obviamente, existem alguns gastos com manutenção que podem ser necessários em um carro de 8 anos que não são necessários em um carro com 3 ou 4 anos. Então, por exemplo, embreagem, amortecedores, que dependendo do uso do carro, podem ser trocados depois de 5 anos de uso. Importante destacar também que os gastos com revisões e manutenções foram baseados na troca de itens e revisões de acordo com a periodicidade sugerida pelo manual dos carros. Mas dependendo do modo como o motorista usa o veículo e os locais onde ele costuma dirigir, os custos com manutenção podem variar. Uma direção mais agressiva gera mais custos para o carro, enquanto que o motorista mais prudente posterga os gastos. Um carro que é usado na grande cidade terá mais desgaste que um carro usado em uma cidade do interior, desde que não seja utilizado em via não pavimentada. Uma cidade com trânsito leva o motor a trabalhar mais, enquanto o carro que está parado vai ter um desgaste maior do lubrificante do motor. Então, isso aqui a cidade grande leva o motor a trabalhar mais, porque trabalhar com um carro parado, o motor trabalhar e o carro está parado, isso é muito prejudicial para o sistema. Tá? O carro ele foi projetado para andar, motor rodando com o carro parado, isso aumenta o custo global. Os gastos com pneus são os únicos que não se alteram, seja para um carro usado por mais tempo, quanto para um carro novo. Isso porque o desgaste ocorre segundo o nível de uso e não com a vida útil do carro. Só que, às vezes, a gente vai ter, para quem anda bastante com o carro, isso de fato bate, tá? Porque um pneu vai durar 40 mil quilômetros, são 2 anos então de uso. Mas se tiver um uso bem mais cometido, tu vai ter pneu vencendo pela data de validade, tá? A data de validade de um pneu é 5 anos e depois ele fica ressecado e ele pode inclusive começar a rasgar no encaixe entre o sulco do pneu e o fundo dele. Criam-se trincas, inclusive. Muito bem. Agora, isso, Marcelo, não interfere em nada, por exemplo, a questão das revisões, né? As revisões têm que ser periódicas. Tem, a revisão periódica ela foi contabilizada no cálculo. Então, tem coisas que a gente não pode deixar passar. Então, deixar passar, por exemplo, a data de validade de um fluido de freio vai fazer com que o sistema funcione de maneira diferente. E normalmente freio a gente descobre que não está funcionando bem quando tenta usar, né? Então a gente faz uma brincadeira lá no Senai que quando a gente não consegue consertar o freio, tem que aumentar o volume da buzina. Então, é o tipo de coisa que tem que se descobrir se está ruim ou não no teste e não rodando na rodovia, que vai ser o maior causador de acidente, caso a gente busque lá o freio a funcionar e chega na hora de fazer o carro diminuir de velocidade, não consegue, vai amontoar todo mundo na tua frente, né? Pois é. Então, os cuidados devem existir, né? Cuidados devem existir, a manutenção do carro é fundamental, né? A manutenção do carro é fundamental. Agora, uma coisa que você já falou outras vezes aqui, Marcelo, é a questão o carro tem que andar, né? Não adianta ter um carro com baixa quilometragem, um carro que se usa muito pouco, o motor vai ficando também amarrado, e você vai sentir dificuldades à medida que colocar esse carro na estrada, né? A gente inclusive vê que tem gente que faz propaganda que a venda é um bom negócio porque o carro é pouco rodado. Acho que é muito pelo contrário. Tá? Eu tenho 2 carros e um eu uso só na estrada, o outro eu uso só na cidade. E eu tenho que ter cuidado especial com os dois, porque na cidade eu não uso muito. Beltrão é pequena, né? Eu moro muito perto dos meus trabalhos. E o outro carro só para fazer viagem, que não é assim o tempo todo também. Então, eu tenho um carregador de bateria em casa, né? Que é principalmente usado no inverno, não por necessidade, mas eu sei que, como eu uso pouco o carro na cidade, a gente tem uma tendência a não conseguir retornar para a bateria a energia que é gasta para a partida. Então, o meu carregador de bateria, ele é usado no inverno a cada 2 finais de semana para contemplar uma carga profunda na bateria, lenta, para poder maximizar a vida útil. E o carro de viagem, eu acabo fazendo com ele uma volta de aproximadamente 20 km todo final de semana, para poder fazer uma recarga parcial, lembrar, como eu falo, que os pneus são redondos, porque à medida que o carro fica muito tempo parado, o pneu fica chapado embaixo,
e inclusive modifica o comportamento da suspensão a hora que a gente tira o carro da garagem. Então dá uma rodada para o pneu arredondar de novo, fazer um trabalho na suspensão, parar, tirar aquele combustível parado dentro de sistema de alimentação, que pode começar a produzir uma volatilização parcial das partes mais finas da gasolina. Então é bom dar uma sacudida no automóvel aí para a gente poder, a hora que virar a chave, ter certeza que ele vai funcionar, né? E qual é o custo que a gente vai ter, por exemplo, de estar com um compromisso marcado, vira a chave, o carro não pega, não tem valor para isso aí, né? Então a gente tem que simular uma necessidade para que no dia que precisa de verdade o carro vá funcionar. O Jair Walter está perguntando aqui, Marcelo, de quanto em quanto tempo é necessária a revisão do ar-condicionado do veículo? Depende do modelo, de 10 a 20 mil quilômetros. Há necessidade, às vezes, de trocar aquele filtro de partículas, né? Caso o carro contemple esse filtro de partículas, que por incrível que pareça, não são todos, tá? É um filtro que fica na saída do condicionador de ar do veículo, para que o ar que alimenta a cabine dentro do seu interior seja limpo antes de adentrar ao automóvel. Então, entre 10 e 20 mil quilômetros é que preconiza os manuais das maioria dos veículos. Muito bem, agora são 8 horas e 42 minutos. Já vamos falar com o Marcelo sobre a questão do coronavírus, né, os casos de coronavírus. A gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Bajo, eu tenho mais uma dica que eu acabei de lembrar agora. Aquele cheiro um cheiro forte que fica no ar-condicionado do carro quando a gente liga depois de algum tempo sem acionar, tá? Aquilo tem um jeito bem simples de fazer uma resolução parcial. Toda vez que a gente desligar o ar-condicionado no frio, eu sugiro que com o ar-condicionado desligado, ligue o ar quente do carro no máximo, com saída em todas as disponibilidades possíveis. Tá? Deixa o carro trabalhar uns 2 minutos com ar quente no máximo, que a tendência que a gente vai ter é volatilizar aquele fundinho de fluido que fica no interior da tubulação do circuito de alimentação do ar do carro, e o que vai resultar uma colônia de bactéria que vai gerar o cheiro. Então, ele usou o ar-condicionado, entre 2 e 3 minutos, ar quente no máximo em todas as saídas. Ah, mas está quente, por isso que o ar estava ligado e eu não vou aguentar dentro do carro. Mas aí então tu vai aguentar o cheiro, tem que escolher uma das duas. Faça isso e tu vai ver o teu ar-condicionado por 5, 6, 7 anos, sem às vezes necessidade de fazer aquela higienização, que tem que botar uma loção lá com um cheirinho especial, tá? Ligou o ar-condicionado do carro no frio, depois desliga usando o ar quente. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, o Carlos Eduardo, eu tenho um Focus 2008, comprei há uns 2 meses, eu nunca abasteci com etanol, pois acho a gasolina que está no reservatório muito escura. Alguma dica para não ter problema? Tu tem que tirar essa gasolina do reservatório, tá? Isso aí vai causar um problemão pro motor. Se ela começar a ficar meio marrom, tu já tá com problema, porque tu vai ter dificuldade até para tirar o fundo dela, que vai ficar umas placas meio plásticas no fundo, tá? Limpa esse reservatório, é urgente. Eu, inclusive, tenho recomendado aqui 1 ano de quadro, 1 ano e pouco, tá? A gente nunca deixe de abastecer o reservatório de partida frio somente com combustível premium, né? Podium da Petrobras, Racing da Shell ou Octapro da Ipiranga. Aqui em Beltrão, a gente só tem a Podium, né? Mas, sinceramente, eu acho que nem tem mais, porque o único posto que vendia mudou de bandeira, mas vamos caçando esse aí. Em Pato Branco tem. Então, somente combustível prêmio dentro do tanque de partida frio. E caso não tenha utilização, porque o tempo está quente, eu sugiro que esvazie esse tanque e coloque essa gasolina no tanque de combustível do carro. No verão a gente não usa, né? Não tem da partida frio no carro. O carro só busca essa gasolina aí do reservatório de partida frio usando álcool, né? Se a temperatura estiver entre 11 e 13 ou abaixo disso. O ouvinte está dizendo assim, o meu C4 está entrando pelo ar-condicionado cheiro de gasolina. Bem normal. Normal? Tá? Bem normal. Jamais abasteça o tanque desse C4 acima do estalo da bomba. Tá? Acontecia com o meu também. Só que quando eu descobri isso, felizmente o erro ocorreu com álcool. Então ficou aquele cheirão de cachaça dentro do carro. Fiquei meio mamado lá, mas porque gasolina é punk. Gasolina te dá uma tontura complicada, tá? Então, nunca abasteça acima do automático da bomba. O C4 é clássico fazer isso aí, porque a saída do respiro do tanque que vai para o canister dele é muito perto da entrada da tomada de ar do condicionador de ar do veículo. Então, é só não abastecer acima do estalo da bomba. E o ouvinte perguntando aqui, no caso para colocar no tanque de partida frio, a Shell V-Power pode ser? V-Power é aditivada. É a opção menos pior. Tá? A Premium ela tem uma vida útil de quase 1 ano. A gasolina ativada é entre 6 e 7 meses.
Agora são 8h45. A Viera Store é uma perfumaria multimarcas que busca proporcionar o bem-estar dos seus clientes através de um atendimento personalizado com produtos de qualidade e diversas marcas nacionais importadas. Nessa semana, na compra de 2 perfumes da marca L'acqua di Fiore, você ganha uma linda bolsa exclusiva da marca. Perfumaria Lavier, na Avenida Júlio Assis, 491, ao lado da Benoit, em Francisco Beltrão. Telefone 3523-4917. São 8h46. Já vamos falar sobre o coronavírus com o Marcelo, né? Vamos falar sobre o coronavírus, né? O coronavírus, então, nesta manhã. O pessoal do Mano Manfroy comunicando que, devido à grande demanda por produtos no mercado, estamos priorizando as ofertas internas a fim de evitar aglomerações de pessoas e desabastecimento de produtos. Então, não estão sendo divulgadas por esse motivo as ofertas do Mano Manfroy. Nessa quinta-feira, o Mano está divulgando internamente as ofertas, né? Para que não haja corrida aí aos mercados e tal, que também não há necessidade disso, né? Não há necessidade de corrida aos mercados. Tem pessoas aí querendo fazer estoque de alimentos e tal. Não há necessidade desse comportamento em absoluto. Agora são 8h47. Onda News, a notícia em primeiro lugar. Onda Sul FM, os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Ouça agora. Extraordinário. Porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Um circo alemão parou de empregar animais vivos em seus números e os substituiu por hologramas. O circo Roncalli, fundado no ano de 1976, usa imagens holográficas tridimensionais dos animais para encher o picadeiro. Efeitos especiais produzidos por 11 projetores permitem que o público assista à apresentação de elefantes, cavalos e até mesmo um peixe dourado gigante. Você ouviu? Extraordinário, porém verdadeiro. Oferecimento: Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Faça de sua alimentação a sua saúde. A mais completa loja para melhor cuidar da sua saúde com qualidade, variedade e melhores preços é a Vida e Saúde Produtos Naturais. Produtos sem lactose, sem glúten, produtos integrais, orgânicos, veganos, diet e suplementos. Vida e Saúde aceita o Vale Alimentação e todos os cartões de crédito, atendendo também no horário do almoço. Baixada da Júlio, fone 3523-0132. Atualmente, o mercado de trabalho exige formação e você precisa estar preparado. Por isso, faça um curso de pós-graduação na Unipar e amplie suas possibilidades. Ligue 0800 601 4031 ou acesse pós.unipar.br. Nesta época, aumenta o risco de alergias em cães e gatos. Essa alergia tem caráter crônico, de origem genética e causa muito sofrimento ao seu pet. Diagnosticar a causa é fundamental. A Planeta Bicho possui um centro dermatológico com veterinário especializado e testes para detectar a causa das alergias. E tem ainda profissionais em medicina de felinos, cardiologia, cirurgias, ortopedia, acupuntura, nutrição, pet shop, banho e tosa. Planeta Bicho. A Farmácia NC continua arrasando no mês da mulher com ofertas imperdíveis. Confira! Tintura Nutrícia apenas R$16,95 cada. Loção hidratante Nivea Body 400 ml R$17,90 cada. Kit desodorante Rexona Roll-On 50 ml com 2 unidades só R$9,90 cada. E tem muito mais ofertas especiais em perfumaria e mercearia, além dos melhores descontos em medicamentos. Corre aproveitar que é só no mês da mulher da Farmácia NC. NC, mais que farmácia. Onda Sul FM, a melhor. A Lilian Calçados está cumprindo as orientações da OMS com relação ao novo coronavírus. Em nossas lojas, todos os nossos colaboradores estão orientados com relação à higiene e todos os procedimentos para proporcionar segurança e conforto a você, nosso cliente. Lilian Calçados, sempre com você.
Um sorriso abre portas, abre corações e desperta as melhores sensações. Sorrir é saúde, sorrir contagia. Cuide bem do seu sorriso, sorrir é todo dia. Prêmio Implantes e Estética do Sorriso. Prêmio Em Francisco Beltrão. Prêmio. Viva a alegria de sorrir. Viva a alegria de sorrir. Essa todo mundo ouve, Onda Sul. Jornalismo Verdade. Onda News. Agora são 8h51, 8h51. Estamos aqui nos estúdios com o engenheiro mecânico Marcelo da Coeste. Marcelo, você fez aí um estudo sobre a questão dos casos de coronavírus no mundo, é isso? Isso, eu vou falar de números que são a minha praia, tá? Eu não posso opinar sobre o trabalho do vírus e falar fundo, né? Por falta de atribuição na área. Então, primeiro, umas notinhas relevantes, tá? A doença ela vai entrar na casa de vocês de 3 maneiras: desconhecimento, teimosia e não compreender informações que são relevantes. Então preste atenção nessas 3 coisas que a gente vai ficar sossegado e não vai acontecer nada. Disparada, a Itália é o pior lugar para se estar hoje. Tá? De cada 1.691 italianos, 1 está contaminado. Na Espanha, para cada espanhol, são 3.360. No Irã, para cada iraniano, 4.735 estão sãos. Um doente, 4.735 sãos. Na Coreia, são 6.158 sãos para 1 doente. E na Alemanha, 6.931 para 1. Na China, onde tudo começou, tá, a taxa é de 17.386 para 1. Nos Estados Unidos, 43.500 para 1. E aqui no Brasil, 567.900 para 1. Então a gente está com potencial para piorar os números da Itália se a gente não mudar o nosso comportamento. Na América do Sul, os piores casos estão no Uruguai, com 69.700 para 1. No Chile com 79.300 para 1 e no Equador com 156.500 para 1. Então eu acho que fechar as fronteiras internacionais é muito importante agora. Outro número que eu somei são todos os doentes da China com todos os doentes da Itália. São 54,1% dos doentes do planeta. Então o problema, metade está nesses 2 locais. E das mortes de quem já morreu da doença, China e Itália têm 71% das mortes se somados os 2 países. Então, está extremamente localizado ainda o sistema todo que está gerando essa comoção mundial. Então, a gente tem que se comportar para não elevar os números brasileiros e chegar a padrão italiano. Dados até as 22h23 de ontem. Contaminados no mundo, 215.947. 8.749 mortos com uma letalidade, então, de 4,1%. No Brasil, dados do mesmo horário, 514 contaminados. No Paraná, 14 contaminados, em Santa Catarina, 7. Os 4 mortos brasileiros, idade de 62, 65, 81 e 85. Uma letalidade de 0,8%. Então está demonstrando que o que ocorreu na Ásia e o que vem ocorrendo na Europa está rolando uma repetição a respeito de quem é o critério básico para que o vírus faça o trabalho dele, tá? São pessoas de idade, pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, problemas cardíacos, diabetes e fumante. Então está impossível de fazer qualquer projeção futura que possa ser calculada, porque a curva de avanço de doentes e de mortes, ela não se define nem como polinomial, exponencial, logarítmica. Eu estou esperando uma gaussiana, mas ela está no início ainda, então ela muda o tempo todo, porque cada lugar que está seriamente afetado está vivendo um momento diferente. Na China e na Coreia do Sul, os números diminuem. Na Itália e na Espanha se elevam. Né? Só a Itália ontem anunciou 475 mortes em um dia. O Brasil está 2 semanas atrás da Itália, mas se a gente não mudar o comportamento, a gente não vai bem. O brasileiro não tem ajudado e desse jeito vai ser vítima do próprio comportamento. Tem gente enchendo o mercado, está fazendo aglomeração no mercado, está deixando de ficar em casa tranquilo, tá? A gente está com elevações de doentes
maiores, ou seja, com o mesmo tempo de crise, o Brasil não está se comportando com números que vão acabar deixando ele pior do que a Itália. A gente tem que ficar em casa e não aproveitar a proibição de trabalhar em alguns lugares para fazer aglomeração de amigo. Eu acho que a polícia, inclusive, deve repreender seriamente quem desobedecer essa ordem. Na condição de entusiasta da área da probabilidade estatística, eu reitero o pedido de não sair de casa quem não estiver escalado para fazer serviço essencial, sob pena de inflarmos nossos números. E seguindo a lógica chinesa, como está passando lá, na verdade ontem não morreu ninguém na China. Tá? Aqui isso vai passar também, porque eles se esforçaram e a gente tem que fazer igual ou melhor. Aqui no Paraná, a gente tem um caso de doença confirmada em Campo Largo, 8 em Curitiba, 1 em Foz, 2 em Cianorte, 1 em Maringá, 1 em Londrina e tinha um suspeito em Ampere e agora 2 em Beltrão. Esses dados são da Secretaria de Estado do Paraná até meio-dia de ontem, né? Eles emitem todos os relatórios ao meio-dia. Então a gente tem que ficar em casa, vai sair para poder fazer compra essencial, sem correria de mercado, porque senão vai faltar para quem precisa de fato, tá? E vai dar tudo certo, a gente só tem que sossegar em casa, nada de dividir chimarrão, que é um costume aqui da área, tá? Não faça aglomeração de amigo, aproveitando que, porque não tem que trabalhar, porque não tem que ir para aula, vamos dar festa. Ontem dei uma aula pelo computador, né? Teve aula normal para o Senai, mas pelo computador. Semana que vem vai ter avaliação, a vida vai seguir, mas remotamente. Tá certo. Inclusive, o estado de Santa Catarina, por exemplo, o governo do estado adotou medidas bem radicais, né? Praticamente fechou o estado de Santa Catarina, tá tudo parado praticamente. Eu vi um depoimento ontem de uma diarista que estava em Florianópolis querendo ir para Curitiba e não tinha ônibus na rodoviária. Então, é uma tentativa de fazer o dever bem feito. Se a gente cuidar do início, a gente não precisa ficar preocupado com o que pode acontecer no final depois. Então, eu vi também um amigo meu que postou no Instagram essa manhã um gráfico mostrando a curva de evolução em 2 cidades italianas. Uma que foi a primeira que verificou o caso da doença, que está extremamente controlado, a entrada e a saída da cidade, e outra que não controlou. Então a diferença chega a dar entre 30% e 35% do número de doentes que acometeu cada uma das cidades. A cidade que controlou a entrada e a saída de pessoas, que controlou as pessoas em casa, está com números muito inferiores a que não controlou. E o italiano, ele é meio, como diz a minha mãe, às vezes tem uma galera que é meio relaxada, né? Acha que não vai acontecer com ele, está saindo na rua, fez aglomeração no início do problema lá, e é o que a gente não deve fazer aqui, a gente não deve repetir o comportamento italiano. E o brasileiro gosta de passar por cima de regra, a gente tem que aprender a seguir norma. Eu vejo isso pela estrada, né, Bá? A gente está aqui 1 ano comentando como é que é o comportamento dos motoristas na estrada. Tem uma placa dizendo que é para andar 80 por hora. Aí o cabra vai lá e me anda a 120. O suíço me falou uma vez que aqui no Brasil a gente não tem regra, tem sugestão. Que vergonha pra gente, alguém lá de fora vendo isso aqui. Tá? A gente tem que ter uma regra que é para ficar em casa, é para sair para ir para a farmácia, é para sair para ir no mercado, para fazer coisa essencial. Então, é ficar em casa e não vai acontecer nada de pior. Muito bem, portanto aí, números trazidos pelo Marcelo, atualizando todos os números aí do coronavírus na Itália, impressionante ontem, impressionante na Itália, morreram mais de 400 pessoas, 475 pessoas. 475 pessoas em 24 horas. Em 24 horas, foi o maior número de mortes já registrado num único dia lá na Itália, 475 pessoas. Baixo, mais do que em Wuhan, na China. Exatamente. Tá? A Itália ontem bateu um recorde que Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes, não tinha. Verdade. Agora são 8 horas e 59 minutos. Obrigado, Marcelo. Até a próxima semana. Até a próxima semana. São 8 horas e 59 minutos, 8 horas e 59. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. 8 horas e 59, agora Francisco Beltrão tem Marrecas Fábrica de Placas, placas para automóveis, motos, caminhões e reboques. Se você adquiriu seu veículo, agora precisa fazer a transferência para